Olha que vergonha. Pensa num negócio vergonhoso. Foi a fala machista, misógina da Eliane Cantanhede, uma jornalista que ajudou a plantar o ódio que destruiu o Brasil, que fez com que nascesse o Bolsonaro, para com a Janja, esposa do Lula, futura primeira-dama do Brasil. A Eliane Cantanhede, ela estava falando no contexto de uma fala do Lula essa semana que desagradou os bilionários que estão mamando muito nas tetas do governo nos últimos 4 anos, que é o pessoal do mercado financeiro. Esses bilionários, eu explico aqui em vários vídeos do Plantão Brasil, são os maiores anunciantes de todos os veículos de grande mídia. Por isso quando eu falo, ó, siga a mídia independente, Plantão Brasil, 247, Revista Fórum e tal, é porque não somos sustentados por esses. Já a Rede Globo, Folha, Estadão, etc, 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 são sustentados por grandes bancos que pagam anúncios muito acima do valor de mercado. Então o que aconteceu? A Eliane Cantanhede estava comentando uma fala do Lula em que ele falou que, olha, a minha prioridade é acabar com a fome no Brasil, não é responsabilidade fiscal. Os dois governos do Lula tiveram responsabilidade fiscal, ou seja, o Brasil arrecadava mais do que gastava ou investia. O Lula estava simplesmente falando, ó, tem que ter responsabilidade, mas temos que focar no principal problema, que é acabar com a fome no Brasil. O Lula até chorou com essa fala. O mercado financeiro não gostou, fez aquele terrorismo de sempre, que eu tô avisando aqui que isso vai voltar com força a partir de 1º de janeiro, e ó, tá voltando antes disso. A bolsa caiu, o dólar subiu, aí você viu a Miriam Leitão falando que o Lula derrubou a bolsa e que o Brasil perdeu mais de 150 bilhões de reais por causa do Lula. A bolsa cai, agora a culpa é do Lula que a bolsa cai. E aí, como a bolsa cai, quer dizer que as empresas perdem valor de mercado. E aí a culpa é do Lula, as empresas perderam 150 bilhões. Engraçado, ficou a semana inteira subindo a bolsa, você não viu a Miriam Leitão falar que o Brasil ganhou 150 bilhões com a eleição do Lula. Só quando cai, aí sim, essa é a conta. Se subir 10%, ninguém fala nada. Quando cai, aí não, aí a culpa é do Lula, aí perdeu por causa do Lula, hein? É isso. Então a Eliane Cantanhede, nisso, ela começou a questionar o fato da Janja estar ali do lado do Lula enquanto ele falava. Eu vou te mostrar aqui trechos da fala da Eliane e eu vou comentando. Olha, se você viu já a fala, desculpa te mostrar de novo que realmente, eu quando acordei e vi as pessoas falando sobre isso, eu falei, não, deve ser uma tempestade em copo d'água. Quando eu fui escutando ela falar, eu fui acreditando menos e menos no que eu estava escutando. Cada segundo da fala dela é pior que o segundo anterior. Ela vai piorando a fala dela. Vamos lá, Eliane Cantanhede, aqui, pouco a pouco. Eu não vou mostrar a fala inteira de uma vez e comentar, eu vou mostrar pouco a pouco. Vamos lá. Eu não posso mostrar aqui, mas eu vou colocar aqui para você ouvir. O presidente é o Lula, né? Tudo tem limite, tudo que excede pode dar problema. E há um incômodo com o excesso de espaço que a Janja vem ocupando. Ontem, por exemplo, quando o Lula fez aquele discurso em que ele chorou, quando falou da fome, quando ele derrapou ao desqualificar a estabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, teto de gastos, etc., ela estava ali sentada. Mas ela não é presidente do PT, ela não é líder política, ela não é presidente de partido, enfim, por que ela estava ali? Por que a Janja, a esposa do Lula, estava sentada ao lado dele? Porque ela não é presidente, ela não é líder, não é nada. O presidente eleito, ele não pode escolher, ele não pode deixar a esposa dele sentada ao lado dele. Não pode. Segundo Eliane Cantanhede, não, a esposa do presidente tem que ficar longe, porque afinal ela não é política. Eu vou dar um exemplo. Eu, Thiago, todo lugar que eu vou com a minha esposa. Quando eu fui encontrar o Lula e a Gleisi Hoffmann em março, no Rio de Janeiro, eu fui com a minha esposa. Tem foto, eu, minha esposa e a Gleisi, eu, minha esposa e o Lula. Eu levo em tudo que é lugar. Ela só não vai onde ela não quiser ir. Onde ela quiser ir, eu levo. Mas pra Eliane Cantanhede, não pode. Tá, ele é a mulher, a esposa do presidente. Aí segue ela, ó. A primeira-dama. A gente tem vários exemplos de primeira-damas, né? Desde a ditadura militar, Dona Yolanda Costa e Silva. Ela tá usando a esposa de um ditador como exemplo de primeira-dama. Super maquiada, super artificial. Você tinha a mulher do Geisel, que era muito... Ela tá usando agora como exemplo de primeira-dama a esposa de outro ditador. Ditador do AI-5, quando a ditadura militar sequestrava pessoas, estuprava as mulheres, matava, torturava, fazia tudo. Essa primeira-dama é o exemplo para Eliane Cantanhede. Discreta, dona de casa. Discreta, dona de casa. Mas você vai de uma
Só faltou ela falar que ela é bela, recatada e do lar, igual a do Temer, de uma matéria na revista, ó, bela, recatada, ó, a mulher tem que ser assim, ó, recatada, discreta, do lar. A inabertura política na redemocratização, quem se esqueceu da Rosane Collor jogando a aliança fora, fazendo confusão, e aí todo dia tinha briga e diziam que ela fazia, sei lá, coisas religiosas meio estranhas na casa da Dinda. Ou seja, isso não é bom, né? Isso... Aí ela compara a Janja com a esposa do Collor, que estava tendo problemas conjugais com o Collor durante o governo. E que era atacada pela Globo. Vamos lembrar, o Collor era criminoso e tudo mais. Mas o Collor caiu por quê? Porque ele peitou a Globo. Só por isso. Se o Collor fosse criminoso do jeito que era, confiscasse poupança, fizesse qualquer coisa, mas ele não peitasse a Globo e o mercado financeiro, o Collor não apenas acabava o governo dele, mas esse pessoal do mercado financeiro ia falar para ele, você não quer se reeleger? Como fizeram com o Fernando Henrique Cardoso. Então saiba, não é pela primeira dama não, é porque peitou a Globo. Senão não caía, podia ser o criminoso que fosse. Tá aí o Fernando Henrique ficou 8 anos. Já ela fala do Fernando Henrique aqui, ó. Não é bom. Eu acho que um bom exemplo de primeira dama foi a Ruth Cardoso, que como a Janja, tinha um brilho próprio, era uma professora universitária, uma mulher super respeitada na área dela e cuidou da comunidade solidária. Tem uma coisa, aí opinião minha pessoal, que eu não aturo. É isso que as pessoas inventaram, ou a sociedade machista inventou algumas décadas atrás, que a primeira dama ela tem que ser discreta, do lar, e ela tem que fazer trabalhos sociais solidários. Sempre isso. A primeira dama faz trabalho social de solidariedade. É isso que faz a primeira dama. E não é só no Brasil não, no mundo inteiro. É nos Estados Unidos, é em outros locais. Eu não gosto nem do termo primeira dama. Eu uso para me referir só porque não há outro termo, porque é um termo machista criado numa época em que mulheres jamais chegavam a nenhum posto de comando. Então você não tinha ali um primeiro dama, um primeiro cavaleiro, nem tem o termo exato para quando uma mulher é presidenta. Não tem. Ou governador, ou coisa assim. Até hoje não existe esse termo. E também não tem em inglês, viu? Em inglês também é First Lady, primeira dama, exatamente a tradução do inglês. Foi criado lá o termo. Aí vem a outra falar, não, tem que ser do lar, fazer trabalho solidário, quer dizer, fazer aquilo que os homens, décadas e décadas atrás, disseram que a primeira dama tem que fazer. Ó, você vai fazer trabalho solidário para ajudar a melhorar a imagem do seu marido e você vai ser discreta, recatada, do lar e fim. Essas são as suas opções. Aí vai. Ela não tinha voz nas decisões políticas. Se tinha, era a 4 chaves dentro do quarto do casal. Ou seja, já incomoda sim. Você percebeu que a Helena Cantanhede quis ensinar aqui? Ela não tinha voz. Se ela tinha voz, era dentro do quarto do casal. Praticamente fala, olha, a primeira dama só serve para fazer o que se faz dentro do quarto do casal. Essa é a visão da senhora Eliane Cantanhede. Eu vou falar uma coisa, eu tenho muitos amigos jornalistas na Espanha, na Europa e tudo mais. Se isso fosse na Espanha, ou em Portugal, ou na Alemanha, numa TV grande, e aqui estamos falando da Rede Globo, a Globo News, maior canal de notícias da TV paga no Brasil, da maior emissora, não só do Brasil, mas da América Latina, segunda maior emissora do mundo. Por muito, mas muito menos que isso eu já vi o jornalista ser demitido. Mas olha, eu tenho um amigo que uma vez ele fez uma fala, sem querer, ele falou que a repórter era... vamos aqui com a guapa repórter, que a repórter era bonita. Só para isso, para fazer a chamada, ele era âncora de um jornal. Ele foi demitido. Ele falou que a repórter era bonita. Falaram, isso é machismo. Você não pode falar que ela é bonita, a não ser que você esteja se referindo ao trabalho dela de modelo. Porque você não pode. Aí explicaram. Ele não entendeu. Meu amigo não entendeu. Eu tive que explicar para ele 10 vezes depois. Ele tava bravo e tudo mais. Ele foi demitido do jornal. Era um jornal esportivo. Esportivo ainda, um lugar machista. Geralmente jornal esportivo, onde se fala de futebol, as pessoas são machistas. E foi demitido. Pela fala de Helena Cantanhede, olha, ela seria demitida não só da Globo. Dos outros veículos também a demitiriam para falar, não quero uma pessoa assim. Assim como o William Vac foi demitido, por uma fala também de poucos segundos racistas, a Helena Cantanhede não, vai piorando. Ela vai comparando com a primeira-dama da ditadura, falando que tem que ser recatada, aí ela critica do Collor, aí ela fala, não, tem que ser igual a Ruth Cardoso, e ó, ela pode mandar só a chave entre 4 paredes no quarto do casal, quer dizer, olha... Era a 4 chaves dentro do quarto do casal, ou seja, já... Calma que eu já vou mostrar ela sendo humilhada. Incomoda sim, porque ela vai começar a participar de reunião, já começou a participar de reunião,
já vai dar palpite e daqui a pouco ela... Não pode dar palpite, mulher não pode dar palpite, viu? Segundo a senhora Eliane, que não sei o que tá fazendo lá, dando o que é palpite. Esse pode ser ministro, esse aqui ele não pode. Isso dá confusão. Se é assim, na transição, imagina quando virar... Tem um aspecto aí que muito pouca gente percebeu. Você percebeu que ela trata o Lula como se ele fosse um adolescente de 16 anos que tá apaixonado e faz tudo pela namoradinha? Percebeu isso? O Lula, o senhor de 75 anos, 76, ela trata como, não, ele tá deixando a esposa dele, como se o Lula não fosse uma pessoa inteligente o suficiente, ganhou 5 eleições, não ganhou 6 porque foi preso em 2018 pelo ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, senão ganhava 6. Ganhou 2 com a Dilma ainda. Num país machista como o Brasil, conseguiu eleger a Dilma 2 vezes. Pois bem, ela trata como se fosse um cara burro. Nossa, ele não sabe escolher, ele tá apaixonado, ele deixa a esposa dele dar palpite. Esse é o nível dele, Cantanhede. Aí chegou o Trigueira, outro comentarista, mas olha, com toda a classe do mundo que eu vou falar, eu não teria essa, provavelmente, essa paciência toda dele não, olha só. E acho importante demolir esse termo, viu, Lili? Lili é Eliane. Tem a tua opinião, mas primeira-dama não favorece o sindicato que você pertence. Eu acho que a gente tem que reinventar palavras e expectativas em relação ao papel da mulher, do homem mais poderoso do Brasil, que já ficou muito claro, nesse governo não será propriamente alguém que vai cumprir o papel de dona de casa subserviente ao marido. Exato. O lugar da mulher é onde ela quiser ficar. E isso o presidente falou na Paulista no discurso de posse. Da vitória. Tá aí, mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. Tá aí, a Eliane Cantanhede machista, tá sendo massacrada nas redes sociais. Aí, sabe o que ela fez? A Gleisi, obviamente, presidenta do PT, assim como todos os políticos, todo mundo aí do campo progressista falou sobre a fala machista da Eliane Cantanhede. A Gleisi também falou. Ela respondeu a Gleisi, falando que não foi machismo. Quer dizer, ela tá trucando a Eliane Cantanhede. Porque pode, porque ela representa o que o patrão dela gosta. E o patrão dela escuta isso e fala, não tem que deixar a Janja dar palpite não, porque a gente quer enquadrar o Lula. E aí se a Janja ficar dando palpite, piora pra gente. Então não tem que deixar não, vai, massacra a Janja como fizemos com a dona Marisa. Vamos lembrar que a dona Marisa morreu de AVC e que um dos maiores fatores para AVC é estresse. E a dona Marisa, quando ela sofreu AVC, o Lula era viúvo, né? Agora ele é casado com a Janja, ela estava sendo massacrada pela grande mídia com ataque rasteiro, com o Sérgio Moro inventando corrupção, enfiando ela nas invenções de corrupção dele que ele inventava pro Lula. Aí o Sérgio Moro pegou áudios pinçados, assim, de vários áudios que provavam uma coisa, ele pinçou alguns áudios para tentar falar que o Lula queria ser ministro para fugir dele, Sérgio Moro, e pinçou alguns áudios da dona Marisa de conversas particulares dela, em que ela falava palavrão, a mídia falava, ela é isso, ela é aquilo, ela é vulgar, porque ela estava falando palavrão numa conversa que ela estava brava, porque ela estava sendo perseguida, ela e o marido dela, Lula, e aí usaram aquilo para atacá-la, com ataques rasteiros, inclusive a senhora Eliane Cantanhede, que disseminou machismo contra a dona Marisa todos os dias. Só que aí não tinha essa discussão que estamos tendo aqui hoje. Não tinha o canal do Plantão Brasil, não tinha, as pessoas estavam alienadas pela grande mídia, achando que aquilo tudo era verdade. Hoje as pessoas entenderam que aquilo era mentira. Demorou pra ficha cair pra muita gente, mas caiu, viu? Até que o Lula ganhou. E é essa pessoa aí, Eliane Cantanhede, que ajudou a plantar o ódio que germinou, plantaram o ódio, regaram com muita mentira, germinou, nasceu o bolsonarismo. Não tenha dúvida que a Eliane Cantanhede, ela não cravou 17 na hora não, ela cravou tão forte que o Bolsonaro deve até ter sentido assim, opa, quando a Eliane Cantanhede votou nele lá em 2018. Ela ajudou a destruir o Brasil. A Janja podia, nesse momento, estar numa praia deserta. E olha, a Janja é funcionária de Itaipu, ela ganha bem há muito tempo. Ela podia estar numa praia deserta com o amor dela. Olha, bebendo uma caipirinha, uma cervejinha, curtindo a vida, de boa, ela e o Lula. Mas não, a Janja está lutando para reconstruir o país que pessoas como a Eliane Cantanhede destruíram. Então, todo o meu respeito a Janja. Inclusive hoje no Twitter o dia inteiro tá lá em primeiro, respeita a Janja. Por quê? Porque respeite a primeira dama. Respeita. Quem não merece respeito, sabe quem? Eliane Cantanhede. E esse tipo de pessoa que ajudou a destruir o Brasil. Não só ela, outros jornalistas aí da Globo News. A Globo News tem algumas ilhas de bom jornalismo ali, como o Estúdio I, que tem a André Sadi, o Octávio Guedes, outros comentaristas bons.
Felizmente saiu lá a neta de ditador, que estava no estúdio antes, saiu, a audiência dobrou. E felizmente, pela audiência ter dobrado, estão tirando pouco a pouco gentalha como a Eliane. Então, pouco a pouco, gentalha como ela vai sair cada vez mais da grande mídia. Porém, para não sair, o que ela faz? Ela, para tentar manter aí o empreguinho, ela faz de tudo para defender o interesse do patrão. O interesse do patrão nesse momento é o quê? É que o Lula deixa as pessoas passando fome para não acabar com a mamata dos grandes bancos. Que hoje, você não sabe, mas hoje mais de 50% de todo o dinheiro que é arrecadado pelo Brasil vai para pagar juros da dívida pública. Uma dívida que nunca foi auditada, então você nem sabe se essa dívida é real ou não. Mas mais de 50% do dinheiro que eu e você pagamos de impostos todos os dias, em tudo que você compra ou consome, inclusive energia elétrica, internet para ver esse vídeo, tem imposto embutido, mais de 50% desse dinheiro vai para pagar banco de uma dívida que nunca foi nem auditada. Quer dizer, a dívida é muito menor do que a gente paga. Então, não pode sobrar dinheiro para acabar com a fome do povo, porque senão o povo vai querer ganhar mais. E aí vai ficar mais difícil para essas empresas contratarem as pessoas a salários miseráveis. Então, vamos criticar quem tiver que criticar e vamos fazer ataque rasteiro mesmo. A nossa sorte é que hoje, inclusive, muita gente do campo jornalístico não estão se pronunciando, mas eu tô vendo as curtidas. Eu tô vendo as curtidas. A Eliane ficou isolada. Aí, machista. Só uma coisa, eu vi muita gente atacando a Eliane, sem problema algum. Ela atacou, recebe o contra-ataque. Aqui é assim, ó, bateu, levou. Pois bem, mas eu vi muita gente falando, mulher sendo machista é pior ainda. Não. Esse é um erro que muita gente comete, hein? Eu vou explicar uma coisa aqui. Olha, se você tratar a mulher que for machista diferente do jeito que você trata um homem que é machista, você está sendo, sem querer, machista também. Sabe por quê? Porque machismo é nada mais do que você tratar a mulher diferente do homem. Mesmo uma mulher machista. Se você trata ela diferente só por ela ser mulher, aí olha só que coisa. Obviamente, você ser machista com uma pessoa com uma mulher que é machista, você pensa, não é, mas olha essa coisa. Até inconscientemente, a gente acaba, às vezes, disseminando sem saber, viu? Então, eu vi muita gente, até famosa, fazendo isso. Eu jamais vou ficar corrigindo alguém publicamente, mas eu deixo aqui o aviso para muita gente. Pensa bem nisso. Se você falar, mas a mulher machista é bem pior, você está tratando mulher diferente de homem. Não. É uma maneira de machismo. Peço aí sua inscrição no canal e vamos pra cima aí dessa gentalha. Falou!